Traumatologia forense é o nosso assunto da aula aqui de hoje. Assunto muito cobrado sempre que medicina é legal. Sempre que vocês forem fazer concurso público para as carreiras policiais, credenciamentos, ali vai estar a traumatologia forense. Mas o que exatamente é traumatologia forense? Traumato, ação vulnerante que possui uma energia capaz de produzir uma lesão. Energia química, energia física, energia mecânica. Logia, estudo. Forense? Tudo aquilo que interessa à justiça. Tudo aquilo que está ligado à justiça. Exemplo, traumatologia forense que estamos vendo aqui hoje. Balística forense, a disciplina que estuda basicamente as armas, as munições, os fenômenos e os efeitos dos disparos de uma arma de fogo. Balística forense. Está ligado a uma investigação, tá bom? E quais lesões trazidas pela traumatologia forense? As lesões são divididas em duas partes, 3 simples e 3 mistas. As lesões simples são ocasionadas por instrumentos com apenas uma ação de mecanismo. Exemplo, pulpitória ou perfurante. Ela recebe o nome de pulpitória ou perfurante. Ação de mecanismo, perfura. Incisa ou cortante. Ação de mecanismo já diz, corta. E lesão contusa. Ação de mecanismo, contunde. E as lesões mistas? As lesões mistas, elas são ocasionadas por instrumentos com 2 ações de mecanismo. Pérfuro cortante. Ação de mecanismo, perfura e corta. Corto contusa. Ação de mecanismo, corta e contunde. Pérfuro contusa. Ocasionada por um instrumento que, além de perfurar, vai contundir. Um exemplo bem clássico é o projétil de arma de fogo. O projétil de arma de fogo é muito cobrado em concursos públicos para as carreiras policiais. Mas, para termos uma lesão, precisaremos de um instrumento. Vamos dar um exemplo de um? A faca. Ação de movimento. Eles são ativo, passivo e misto. Movimentos ativos é onde o instrumento está em movimento e o corpo está parado. Vamos dar um exemplo? Uma faca. Se eu pegar uma faca, instrumento faca, encostar no meu braço e imprimir força a ela, eu vou perfurar o meu braço. Mas, se além de eu pegar essa faca, encostar no meu braço, imprimir força a ela, mais ação de movimento, eu vou cortar o meu braço. A faca, ela tem 2 ações de mecanismo. Vai perfurar e vai cortar. Movimento passivo já é o oposto. Agora, o instrumento está parado e o corpo está em movimento. Vamos dar um exemplo? Uma pessoa está caminhando ou então andando mesmo dentro de casa e ela tropeça e bate o seu corpo sobre um objeto. Objeto mesa, objeto porta. O corpo estava em movimento. O instrumento, exemplo, mesa, estava parado. Já no movimento misto, ambos estão em movimento, tanto o instrumento quanto o corpo. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa está a atravessar uma rua, uma via, ela não percebe que o sinal abriu. Ao atravessar, ela é atingida pelo carro. O corpo estava em movimento, como também o instrumento, o carro. Ambos estavam em movimento misto.
O projétil de arma de fogo, além de perfurar, contundir, ele vai fazer uma escoriação. Vamos dar um exemplo. O projétil de arma de fogo, quando ele deixa a boca do cano, ele deixa num movimento rotatório. Esse movimento rotatório, ao entrar ao corpo, ele vai fazer uma escoriação. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Lembra quando criança, vou dar um exemplo bem clássico. Lembra quando criança, mais comum quando criança, né? Você ralou alguma parte do seu corpo? Eu digo como criança porque quando chega a idade adulta a gente não rala mais, a gente quebra mesmo. Ralou o braço, ralou o joelho. E aí criou uma casquinha gostosa que a gente gostava de arrancar. Essa casquinha é chamada de crosta. A crosta também é um assunto cobrado nas provas de concursos públicos. Essa crosta, ela é formada porque o organismo está tentando recuperar o dano ocasionado pela lesão. E olha, um assuntinho bem observado. Isso não é possível no cadáver. Mas, Luciana, para que alguém iria ocasionar uma lesão no cadáver, arrastar, fazer uma escoriação? Pensa, para que e quem iria arrastar o corpo ao ponto de ocasionar uma lesão, uma escoriação, se não para ocultá-lo? Percebeu onde foi? Até onde você conseguiu ir com uma só lesão? O perito, ao analisar, ao chegar numa cena de crime, ele vai observar as lesões. E vai se saber se essa lesão foi ocasionada antes, durante ou pós a morte da vítima. Equimose ou hematoma? Qual é a diferença? Equimose são rompimentos de vasos sanguíneos de uma lesão com variações de cores. Vou dar um exemplo assim bem comum. O soco no olho é comum, né? O soco no olho, ora você olha, tá avermelhado, ora você olha, tá roxeado, tá azulado, tá avermelhado, tá amarelado. Essas variações de cores, elas ocorrem no decorrer dos dias. Após os dias vão se passando, vão havendo essas variações de cores. Vermelhado, arroxeado, azulado e no 15º dia, amarelado. Mas, Luciana, é regra? Sempre vai ficar arroxeado, amarelado, azulado? Não, não é regra. Vai depender do tom de pele, a idade da vítima e a elasticidade da pele. Mas, Luciana, eu já vi um soco no olho que ele teve essas variações de cores, mas ele estava inchado. Hematoma. O hematoma, ele é uma lesão com variações de cores mais inchaço. Mas, Luciana, eu já vi também uma lesão que ela estava inchada, mas ela não tinha variações de cores. Bolsa sanguínea. O famoso galo. A bolsa sanguínea, ela só é possível em planos ósseos. Exemplo, cabeça, canela, perna, tá bom? Também, trazido pela traumatologia, é o encravamento e o empalamento. Saber a diferença do encravamento para o empalamento também é muito cobrado em concurso público. Mas esse assunto a gente vai trazer numa próxima aula mais avançada mais para frente para vocês, tá bom? Então, aqui a gente termina a nossa aula, Traumatologia Forense. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.